Estamos nesses dias a tentar ver através das Escrituras as diferentes, referimos faz umas semanas como uma cor de escarlata que corre desde Gênesis até o fim das Escrituras, que todo apontando à obra do Senhor Jesus Cristo para nos redimir. Este cântico, não posso comprá-lo, não merecê-lo, só pela graça, o favor de Deus que não merecemos, que essa oferta e essa promessa da vida eterna, perdão de todo o pecado e literalmente viver na presença de Deus eternamente, é o que estamos de alguma forma a ver através desses diferentes, o que estamos a chamar vislumbres e garantias de Deus. Então, a Rosalina está com sua família em Elvas hoje. Quem mais? Não. Billy Graham está no Brasil hoje. Então, quem mais não está? Oksana está na Alemanha. Okay. E Javier tem muito frio lá. Te vejo. Então, Deus quer nos ensinar, e hoje é sobre o que as Escrituras referem como o arrebatamento. Mas no Velho Testamento temos um exemplo disso na pessoa de Enoque. Então, a realidade do homem, depois da queda no pecado, rapidamente começou a deteriorar. A triste história dos primeiros dois filhos de Adão e Eva grita-nos de Gênesis capítulo 4. Caim foi o primogênito dos filhos e Abel o segundo, mas o primeiro não prestou atenção às instruções de Deus quanto ao pecado e os sacrifícios, e o segundo, sim. Caim lavrava a terra e Abel cuidava das ovelhas, e os dois trouxeram ofertas ao Senhor. Deus iniciou o primeiro sacrifício para cobrir os pecados dos seus pais, Adão e Eva. E assim a primeira família sabia que seus pecados se tinham que reconhecer perante Deus e a necessidade do sangue inocente ser derramado. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz-nos: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, é essencial, Deus requer isso, que sangue inocente paga pelos nossos pecados. Ele foi o primeiro para derramar sangue pelos pecados de Adão e Eva. Sacrificou aqueles animais inocentes para cobrir sua nudez. Então, é um princípio do Senhor que o sangue seja derramado para o perdão dos pecados. Então, Abel, o segundo filho, derramou sangue inocente para os seus pecados. Mas Caim, o primogênito, que devia saber melhor, não o considerou necessário.
em vez do derramamento de sangue inocente, ele trouxe do labor das suas mãos. Imagino que eram frutos bonitos e bons para desfrutar, que tinham nutrido da terra, mas não foi o que Deus requeria. A história de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 16, por favor, Luís Miguel. Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Obrigado, Luís. Que triste a história, não? Depois de ser banido da área à volta de Éden, a família de Caim cresceu muito e progredia em todas as maneiras menos uma: o honrar a Deus. Música, obra de metais, o gado, em todo iam expandindo e fazendo, criando suas empresas, mas não pensaram em honrar a Deus mais. Então, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, cujo nome significa substituto. Os capítulos 4 e 5 de Gênesis registram os nomes dos filhos, tanto de Caim como de Sete. Com o primeiro filho de Sete, Enos, a Bíblia diz-nos uma coisa curiosa. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Onde estava o desejo de falar com Deus antes de Enos? Dos que tinham ouvido a voz do Senhor. Deus tinha sacrificado animais inocentes para eles.
deu instrução de segui-lo desta maneira e cobrir seus pecados. E as famílias começaram a crescer, mas ninguém estava a invocar ao Senhor até este filho Enos. Deus tem que transformar a nossa natureza. Precisamos da sua obra em nós. Então, Gênesis capítulo 5 é uma lista dos nomes dos descendentes de Adão até Noé, através de Sete, o filho da substituição. No meio dos nomes de homens que viviam muitíssimos anos, achamos o nome Enoque. Versículos 21 ao 24 de Gênesis 5 nos diz: E viveu Enoque 65 anos. E gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Toda essa lista viveram tantos anos e morreram. Viveram tantos anos e morreram. E chegamos a Enoque. Vivia 365 anos. Andou com Deus e não apareceu porque Deus o tomou para si. Único na lista desses descendentes de ser com esta forma de expressão. Então, segundo o seguinte capítulo, os homens e a terra eram corrompidas perante Deus. E Deus, arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra. Mas Gênesis 5:24 diz de Enoque: ao viver no meio desta maldade humana, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então todos os demais viveram tantos anos e morreram, mas Enoque foi arrebatado sem a morte para estar na presença do Senhor. Então estamos a considerar os vislumbres através das Escrituras que nos sinalizam as promessas de Deus para todos aqueles que o seguem pela fé no seu Filho. Enoque vivia em comunhão com Deus, focalizado nele, e antes que Deus trouxesse o julgamento do dilúvio sobre a humanidade inteira, tirou fora do julgamento os que o honravam. A triste história foi que eram tão poucos. Entre os vivos, somente Enoque e a família imediata de Noé escaparam do julgamento total da humanidade e a terra. Enoque é um sinal da promessa do arrebatamento dos crentes que encontramos em 1 Tessalonicenses 4, 13 aos 8, antes da grande tribulação. E assim diz 1 Tessalonicenses 4, 13 aos 8. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus tem um plano, e esse plano se realizará. Os crentes em Jesus Cristo, já mortos, são sepultados. Mas um dia, o dia que Cristo venha para a sua igreja, algum trompeta de Deus, alguma voz do arcanjo vai declarar: venha cá. E os mortos, os que creram em Cristo e já mortos, do túmulo, do sepulcro, do mar, das cinzas, de onde seja que estão, vão tornar a viver, serão ressurretos, e à mesma vez os que ainda estão vivos, com fé no Senhor Jesus Cristo, serão arrebatados juntamente com eles para estar com o Senhor no céu. E a Bíblia logo nos fala do que segue. 7 anos de uma tribulação como o mundo nunca tem conhecido e nunca conhecerá outra vez. Então, o arrebatamento dos crentes antes da tribulação é simplesmente pela misericórdia e graça de Deus. Não é por causa de qualquer mérito do crente. O mundo inteiro vai experimentar os horrores descritos no livro do Apocalipse, mas antes que o anticristo, o homem de pecado, que governará a todo o mundo naquela altura, seja revelado, Deus terá arrebatado, tirado por força, todos os crentes, vivos tanto mortos, para estar consigo no lugar que Ele preparou pelos céus. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, que afirma uma ordem relativa ao arrebatamento, a manifestação do anticristo, a tribulação e o dia de Cristo para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. Elionai nos vai ler este capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vida o segundo a eficácia.
eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça pelos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que criam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creeram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vossos irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação, em satisfação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Muito obrigado. Então, nesta passagem encontramos uma ordem das coisas. Certas coisas não vão acontecer até que outra coisa tenha acontecido, nos diz. Então, a ordem que encontramos é: quem detém e resiste o espírito do anticristo, versículos 6 e 7. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo de Deus que mora nos crentes, que detém a iniquidade neste mundo. Sem a presença do Espírito de Deus nos crentes, quando ele seja tirado no arrebatamento com os crentes, porque ele mora no crente, somos seu templo, a Bíblia bem nos acerta. Então, de ser tirado a presença do Espírito Santo, sim, vemos coisas muito mais agora, mas sem a presença de Deus nesta terra, e o anticristo então surgirá e tomará a liderança do mundo. Então, quem detém e resiste o espírito do anticristo é o Espírito Santo que mora nos crentes. Em seguida, ele resiste até que do meio seja tirado, versículo 7. Então, ao ser arrebatados os crentes, também será tirado da terra o Espírito de Deus. Logo, então, versículo 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, será revelado o iníquo. Depois da influência do Espírito Santo nas vidas dos crentes ser tirada, o mundo verá no anticristo um homem de poder com respostas e soluções para os grandes problemas do mundo. Não sei quantas notícias lês ou estás a ouvir. Há muitas notícias falsas, sabemos isso, mas se lutamos através de jornais e notícias no internet, estamos muito conscientes que os problemas estão a magnificar-se, semana após semana. A situação em Ucrânia, com Rússia invadir, as sanções contra a Rússia pela maioria do resto do mundo para tentar travar essa invasão.
está a afetar a todo o mundo. Petróleo, trigo, cereais, alimento básico para a África, para as Américas, para o Oriente, estão a ser afetados e só estamos a ver o início só deste aspecto das maldades. O impacto é tremendo, está a afetar não só a comida em si, mas está a afetar a economia de todas as nações. Às vezes eu vou com Norma à loja para fazer as compras, não? Eu olho o preço. Uau! A subida é enorme, não um bocado. É enorme, estamos todos a viver isso. E os salários não estão a incrementar a mesma, não. As pessoas, o mundo está a ficar apertado mais e mais e mais. E se já estiveram a experimentar muita pobreza e agora duplica o preço das coisas de trigo ou problemas apenas, mas já são muitos e vão continuar a complicar-se. E o mundo vai um dia gritar: precisamos de alguém que nos dirige bem. Porque os políticos não estão a fazê-lo. Então, antes que este indivíduo, que a Bíblia señala como o anticristo, homem com respostas, vai governar o mundo, vai administrá-lo e determinar os armamentos, o alimento, onde é que moras, vai administrar o mundo. Haverá alguns países que rebelam contra ele, mas ele os vai conquistar, diz as Escrituras. Mas, antes que ele pode tomar poder, porque seu coração pertence a Satanás, é filho de perdição, é o iníquo. Mas antes que ele pode tomar posse, o poder, o Espírito de Deus, com os crentes, vai deixar esta terra. E então o iníquo tomará poder. Então, Enoque andava com Deus no meio de um mundo muito corrompido. Mas um dia estava a andar e Deus o tirou. Não pela morte. O vai fazer também. Isso é um vislumbre do que Deus vai fazer no arrebatamento dos crentes. Não sabemos quando é. Mas um dia, se não temos morrido, vamos estar andando e com fé no Senhor. E Deus vai chamar os mortos e os vivos, a mesma vez, estar consigo. E logo, este homem de pecado será revelado e tomará posse do governo do mundo. Então, também no reino do anticristo de 7 anos, isso é referido no profeta Daniel, tanto Apocalipse, durará seu governo 7 anos e logo é Jesus mesmo que traz fim a seu governo, que ele destrói com o esplendor da sua boca. Quando Jesus volta depois desses 7 anos com os crentes. Vamos acompanhá-lo naquela e descer a esta terra
E Jesus falará, e o anticristo e o falso profeta que o promove, e seus exércitos que estão reunidos para lutar contra o Cordeiro de Deus. Jesus os vai eliminar. Então, o reino do anticristo de 7 anos, referido no profeta Daniel e Apocalipse, maioritariamente. E ao cabo dos dias do reino do anticristo, Jesus volta para pessoalmente julgar o anticristo, a besta, o falso profeta que o promovia e os que adoraram ou receberam o número da besta 666. Apocalipse capítulos 13 e 14 nos ensinam sobre isso. Então, tal como Enoque recebeu a graça divina para ser arrebatado, para estar com Deus, o Senhor tem prometido que arrebatará todos os crentes para estar consigo antes que o mundo experimente os dias da grande tribulação, da ira de Deus. Estás pronto? Ou ficarás sob o governo do anticristo e a ira de Deus? Isso é uma pergunta que precisas de ser honesto consigo mesmo perante Deus. Estás pronto? Conheces a Jesus Cristo? És salvo? Há muitas diferentes expressões nas Escrituras. Tens a vida eterna? Tens o perdão de todos os teus pecados? Estás segura em Cristo? Estas promessas é da palavra de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Nascer de novo do Espírito de Deus por fé em Jesus Cristo. Ser regenerado e transformado, nova criatura, por fé em Jesus Cristo. Receber a vida eterna por fé no Senhor Jesus Cristo. Por confessá-lo como teu Senhor. Olhar para Ele como toda a tua esperança. Estás pronto? Na passagem 2 Tessalonicenses 2, que Elionai nos leu, umas passagens lá disseram: mas quem ouviu a verdade do Evangelho, a mensagem de Cristo, e não o abraçou pela fé, eles vão entrar nessa tribulação. E Deus lhes vai dar o espírito de seguir sob o anticristo. Por quê? Porque recusaram a mensagem de Cristo. Se tens ouvido a verdade de Cristo, e pela razão que seja, tradição ou não é popular, minha família não gosta da ideia, ou meus amigos, ou eu não sei se a Bíblia realmente, palavra de Deus, é escrito pelos homens, sim, mas é inspirado pelo Espírito Santo, palavra por palavra, segundo ela. Então, é ou não é a palavra de Deus? Mas pela razão que seja, se tu ouves a mensagem de Cristo e a recusas ou simplesmente não quero pensar nisso agora, e chega o arrebatamento,
Quando Deus tira todos os crentes desta terra, tanto o seu espírito, ai de ti. Não haverá outra oportunidade para quem tenha ouvido o Evangelho. Deus vai enviar uns testemunhos durante esta altura da tribulação, mas só para aqueles que nunca tinham ouvido a mensagem do Evangelho. E muitos vão aceitar a Cristo numa humanidade pior do que podemos imaginar. Uma perseguição além da nossa compreensão para quem acredita em Jesus. Mas quem tinha ouvido o Evangelho já e não acreditou, não abraçou o Senhor Jesus, aquele sacrifício inocente pelos nossos pecados, enviado por Deus, Deus que encarnou-se e tomou nosso lugar para que tenhamos a vida eterna. Se recusamos esta mensagem, não haverá outra oportunidade. Deus mesmo vai dar espírito de incredulidade àquele que tinha recusado o Evangelho antes. Então não brinca com a verdade que Deus te manifesta de si mesmo, da sua obra de redenção, do que Ele vai fazer nos dias futuros. Toma seriamente a palavra de Deus. Humilha-te e abraça o Senhor Jesus Cristo com todo o que és. Espera nele. Ele fez tudo para ti. E Ele quer que tu segues em fé. Custa o que custar. Se a família gosta ou não gosta. Se os amigos gostam ou não gostam. Se a comunidade gosta ou não gosta. Não importa. Segue-me tu, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, estás pronto?